Eu sei que você aí tava com muita saudade dos flyers aqui do canal e eu também tava com muita saudade de gravar pra vocês. Fiquei mais de 7 meses sem gravar conteúdo pra cá, porque eu simplesmente tava meio cansado e psicologicamente não tava 100%. Então eu resolvi simplesmente dar um tempo e sumir do canal. Mas vocês continuaram aí, continuaram assistindo os conteúdos, continuaram se inscrevendo e o canal continuou crescendo. Só que agora a gente vai voltar realmente, postar mais e mais e mais conteúdos, cada vez flyers mais interessantes pra vocês, pra entregar sempre um material de qualidade. E lembrando, para quem se tornar membro, quem confiar no nosso trabalho, para quem resolver apoiar o canal, quem se tornar membro vai ter o template desse flyer de forma gratuita. Então vocês vão poder pegar esse template e simplesmente alterar as imagens ali do jogador, colocar a sua ou colocar a imagem de algum cliente seu. Então eu não sei o que você está esperando, já vai lá, se torne membro, porque além de ter todos os templates que eu vou criar dos flyers daqui para frente, vocês ainda vão ter acesso a alguns vídeos exclusivos que eu vou lançar só para membros. Não se esquece também de deixar o like, se inscrever no canal para que o YouTube entenda que você sentiu falta da gente e continue distribuindo o nosso conteúdo por aí. Sem mais enrolação, bora lá pro Canva pra gente desenvolver esse flyer e quem se tornar membro vai ter o template. O flyer que a gente vai criar hoje é do Vinícius Júnior, é esse flyer aqui que tá aí na tela de vocês. E esse flyer, cara, ficou muito interessante porque ele é dividido por quadrantes, tá vendo aqui? Essas linhas aqui cortadas, esses recortes aqui da imagem. Tem também a questão aqui, se você aproximar, você vai ver esse espelhamento aqui da imagem que eu gosto bastante de trabalhar. Tem também iluminação e depois a gente ainda vai finalizar essa arte, não mais lá no PixArt, a gente vai finalizar esse flyer lá no Lightroom. Por que lá no Lightroom? Porque eu tô criando também alguns presets para vocês aí que querem simplesmente ter essas finalizações prontas ali, só para você clicar e selecionar qual se adapta melhor à sua imagem. E eu tô criando todos esses presets para entregar para vocês, não de forma gratuita, porque ninguém trabalha de graça, mas eu vou criar um produto que sim, que vai atender a necessidade de vocês sem precisar estar pagando mensalmente, por exemplo, o PixArt, igual eu pagava, simplesmente para ter os efeitos do aplicativo. Então eu tô criando alguns presets que vai ajudar e vai ajudar muito vocês também, e querendo ou não me ajuda bastante porque as finalizações ficam muito mais fáceis. Então bora começar a criar essa imagem. Eu vou abrir uma aba nova aqui e, como eu falei, a gente vai começar trabalhando elas por quadrantes. E como que eu vou fazer isso? Eu simplesmente entro aqui em elementos, venho aqui em ver tudo, e aqui em ver tudo eu vou pegar esses quadrados, já começar a trabalhar os quadrantes aqui. E lembrando que quem se tornar membro vai ter, por exemplo, eu vou usar esse elemento aqui de fundo aqui para fazer um dos quadrantes, só que eu vou fazer o upload aqui e vocês vão ter acesso a ele de forma gratuita. Você vai conseguir utilizar, porque se eu utilizasse do próprio Canva, se tornaria um elemento Pro e você precisaria assinar o Canva Pro para fazer o download. Mas como eu vou fazer o upload aqui no meu próprio Canva, você vai poder utilizar. Então vamos começar a distribuir esses quadrantes aqui. Vou duplicar novamente e vou colocar um outro quadrante aqui, esse um pouco mais largo, mais ou menos isso aqui. E aqui nesses quadrantes, esse segundo quadrante mesmo que eu vou utilizar, eu não vou utilizar ele numa cor sólida, eu vou usar um gradiente, por exemplo. E como que a gente faz isso aqui no Canva? Clica no próprio gradiente, clica aqui em cor e aqui a gente pode alterar, por exemplo, vamos clicar aqui e selecionar ou cor sólida ou gradiente. E aqui esse aqui é bastante legal porque a gente consegue trabalhar com vários tipos de iluminação, tá vendo? Vários tipos de gradiente. Eu quero mais ou menos esse aqui, eu vou selecionar esse azul e vou pegar um amarelo meio puxado pro laranja, e esse outro eu vou pegar um laranja já mais puxado pro marrom, mais escuro aqui. Mais ou menos essas cores aqui que eu vou utilizar. E por que que eu vou utilizar essas cores aqui? Porque o Real Madrid lançou o terceiro uniforme e ele simplesmente é um laranja. E eu não entendi muito esse uniforme, mas beleza. Então vamos utilizar esse aqui mesmo e vamos criar os outros dois quadrantes que vão ficar aqui do lado, que no caso vai ser essa imagem aqui. Vou aumentar ela no tamanho da tela e vou fazer um recorte para deixar ela mais fininha aqui. Beleza? E essa imagem de fundo, esse branco aqui de fundo, a gente vai deixar ele mais puxado aqui pro amarelo, por exemplo. Vamos pegar aqui, em vez de ser esse degradê aqui, vamos pegar uma cor sólida aqui pro laranja e deixar ele mais amarelado um pouco. Beleza. E esse aqui a gente também vai trabalhar ela nessa cor mais ou menos mais amarelada. Vamos duplicar novamente e aqui de canto a gente vai deixar num degradê também, branco. Branco não, desculpa, cinza.
Só que esse cinza eu quero um cinza mais escuro, por exemplo, pegar esse azul aqui e esse outro mais um pouquinho mais escuro. Beleza, a gente vai trabalhar com esses quadrantes aqui nessa coloração. E agora, para a gente começar a desenvolver esse background, eu trouxe algumas imagens do Vinícius. Eu peguei aqui essa imagem dele comemorando o gol que ele fez, a comemoração, e também peguei essa outra imagem dele aqui comemorando. E como que a gente vai fazer? Simplesmente vamos colocar ela aqui em cima do quadrante, vamos aumentar o tamanho dessa imagem e vamos recortar, deixar, por exemplo, simplesmente só em cima do quadrante laranja que a gente está trabalhando. Depois, se a gente precisar ajustar, a gente ajusta também. Essa outra imagem aqui, eu vou deixar ele mais ou menos aqui também, ó, só em cima desse outro quadrante, mais ou menos isso. E aqui embaixo eu vou trabalhar com essa imagem aqui do estádio do Real Madrid. Então eu vou simplesmente diminuir o tamanho dessa imagem para ficar aqui por cima, mais ou menos isso aqui, e fazer o recorte também. Agora você aproxima aí para ver se ficou bem certinho a questão de recorte. Aqui dessa imagem do Vinícius, por exemplo, não ficou. Beleza. Agora tá certo. E como que a gente faz para mesclar essa imagem aqui com a imagem de fundo? A gente simplesmente vem aqui, tem a opção agora de mesclagem de fundo aqui no próprio Canva, só que dessa forma aqui que a gente vai fazer não vai precisar. A gente vem aqui em transparência e diminui. Tá vendo que ela vai meio que mesclando a imagem? Então é uma forma mais básica de se fazer, só que dá muito certo, tá? Você consegue deixar ela mais mesclada de fundo. E vamos fazer a mesma coisa com as outras duas imagens. Então vem aqui em transparência e vem diminuindo. Eu vou deixar aqui, eu tinha testado em 10, beleza? Para deixar algo mais suave. Esse aqui eu também vou deixar a mesma coisa, em 10, para ficar algo mais suave, que eu não quero algo muito marcado. E essa imagem aqui também a mesma coisa, em 10. Beleza, aqui a gente já tá criando um background, só que esse background não tá legal assim, eu quero deixar um foco mais ou menos aqui. Então vamos clicar de novo na imagem do Vinícius, editar, e aqui tem a opção de desfoque. Em vez da gente usar a imagem inteira, a gente usa a pincelada, tá? A gente aumenta o tamanho do pincel e diminui um pouquinho a intensidade ali para 5, porque a gente tem um controle muito melhor. E tudo que não for o rosto dele, basicamente, a gente vai desfocando, tá vendo? A gente vai tirando o foco da imagem, porque a gente quer deixar mais focado aqui em cima do rosto. Então aqui atrás, que já está mais desfocado, a gente vai tirando mais ainda e vai contornando aqui, deixando simplesmente o rosto dele aparente. Basicamente isso. Fica quase tudo desfocado, só o rosto dele que não. A gente fecha aqui e ele já vai aplicar esse desfoque, tá vendo? Que deixou simplesmente o rosto dele focado. Inclusive eu vou puxar essa imagem mais para cá e fazer esse recorte aqui, ó. Essa outra imagem também é a mesma coisa. Vem aqui em editar, desfoque, pincelada. E aqui a gente deixa esse no tamanho máximo, quase, e puxa a intensidade aqui para o 5, já é o suficiente. E vem aplicando desfoque em toda a imagem que a gente não quer que tenha foco, deixando simplesmente no rosto dele e aqui na mão, porque essa é uma comemoração que ele fez que eu achei bem interessante. Então a gente vem aqui desfocando tudo que a gente não quer da imagem e deixando só alguns pontos que a gente simplesmente quer deixar focado. Beleza? Pode fechar aqui. Também já vai aplicar esse desfoque. E agora nessa outra imagem do estádio a mesma coisa, porque isso, como a imagem do estádio está em cima da imagem do Vinícius, isso vai deixar uma harmonização quando uma ficar em cima da outra muito melhor. Então também é a mesma coisa. Vem aqui em desfoque, pincelada e vem desfocando tudo aqui que não seja o estádio, tá vendo? Fechar aqui novamente, tá vendo como essa transição já fica bem mais harmônica, já fica bem mais suave. Outra coisa interessante que eu trouxe aqui foi esse escudo aqui do Real Madrid. Eu vou deixar ele aqui de canto por enquanto para depois a gente utilizar. Agora eu vou começar a trabalhar com as imagens principais, que no caso é ele beijando o escudo e ele correndo, tá? Então essas duas imagens vão ser as imagens principais que eu vou trabalhar. Essa imagem, por exemplo, eu vou usar nesse quadrante e essa imagem vai pegar esses 3 quadrantes. Agora a gente precisa remover o fundo. Então se você não tem o removedor de fundo, não assina o Canva Pro, infelizmente você vai ter que baixar um aplicativo aí ou no próprio Google para conseguir remover o fundo dessas imagens. E de preferência em algum aplicativo que não acabe tanto com a qualidade da imagem. E aqui a gente vai posicionando agora, por exemplo, deixar essa imagem maior aqui nesse quadrante e essa outra imagem, a principal, ele beijando o escudo, a gente vai vir aqui e inverter horizontalmente e vai puxar ele aqui pro canto, mais ou menos isso aqui. E tá vendo que a outra imagem de fundo ele comemorando fica bem legal aqui? Então essa imagem aqui a gente pode até aumentar um pouquinho mais, deixando ela passando um pouco pro outro quadrante. E aqui a nossa imagem ela simplesmente já tá criando forma, só que a gente precisa trabalhar com algo a mais. Por exemplo, a gente poderia trabalhar com o nome dele escrito aqui Vinícius Júnior, Vini Júnior. Eu resolvi trabalhar com o nome dele aqui na lateral, por exemplo, igual essa imagem, tá vendo?
toda a lateral aqui dele tá escrito Vini Júnior. Então a gente vai trabalhar nesse quadrante aqui com a escrita do nome dele. E eu trouxe outro elemento também que eu quis trazer no caso, que foi o troféu de melhor jogador do mundo, que de preferência esse ano ele vai ganhar, eu tenho certeza, porque o menino tá jogando demais no clube dele. Infelizmente na seleção não joga tudo isso, mas no clube dele o cara tá realmente ganhando tudo. Então vamos posicionar esse troféuzinho aqui na mesma linha do pé dele. E agora o que a gente precisa fazer é simplesmente vamos pegar a ferramenta texto e vamos colocar Vini Júnior, igual a gente fez naquele quadrante ali. Então vamos escrever aqui Vini Júnior e vamos pegar uma outra fonte que não seja essa aqui que vem pronta no Canva. Deixa eu ver qual que eu utilizei. Eu utilizei essa Metal Gothic aqui. Provavelmente tem uma fonte muito parecida aqui no Canva, mas essa fonte aqui eu acabei utilizando das minhas fontes que eu faço o upload. Mas tem uma fonte bem parecida aqui, se você pesquisar por estilos de texto aí você vai encontrar. Agora me fugiu o nome da fonte, mas é essa aqui que eu vou utilizar de momento. Vou simplesmente rotacionar esse texto aqui, deixando um ângulo de 90 para preencher toda essa lateral aqui, e vou colocar alguma coisa que dê para dar distância de uma fonte para outra. Por exemplo, esse traço aqui. Vou aumentar aqui e vou posicionar ele todo aqui na lateral e eu já volto. Beleza, agora que eu já posicionei aqui ao lado todos os nomes que eu escrevi aqui de Vinícius Júnior, eu simplesmente vou pegar essa imagem aqui do escudo do Real Madrid e encaixar ele nesses dois quadrantes. E como que eu vou fazer isso se um quadrante é preto e o outro é mais claro, mais amarelado aqui? Eu simplesmente vou pegar aqui, vou recortar essa imagem do Vinícius Júnior, vou vir aqui nesse quadrante preto, eu simplesmente vou duplicar antes, vou pegar essa imagem aqui, vou colocar essa aqui por cima para encaixar certinho e vou vir recortando ela, deixando simplesmente nesse quadrante preto. E essa outra aqui eu vou recortar, deixando simplesmente aqui nesse quadrante branco. Essa aqui do quadrante preto eu vou vir aqui em editar e vou aplicar um efeito Daltone, transformando essa imagem aqui numa cor branca. Então entra aqui em personalizado, sombras e trago ela para o branco. E esse outro aqui já está na coloração preta, só que eu vou aplicar simplesmente um desfoque. Então a gente vem aqui em editar e desfoque, tá? Porque um vai ficar desfocado e o outro vai ficar na coloração branca. Aumenta a intensidade aqui na imagem inteira, deixa mais ou menos aqui em 48, 50, entre 40 e 50 já vai ficar um desfoque bom, que foi o que eu utilizei na outra imagem. E aqui nesse quadrante ela vai ficar desfocada e nessa outra aqui ela vai ficar uma cor mais branca, uma cor mais aparente. A nossa imagem ela já está basicamente pronta. O que a gente precisa aqui é alguns detalhes, que são os detalhes principais, que é o que? Sombreamento e nesse caso eu vou usar um espelhamento também. Só que é o seguinte, eu poderia, por exemplo, trazer essa imagem, fazer uma ambientação, por exemplo, deixar tudo na mesma coloração, só que como eu estou usando a imagem do mesmo atleta, então com o mesmo, sem contar que o uniforme está da mesma cor, e eu estou trabalhando basicamente com uma coloração bem parecida com a imagem em si, por exemplo, esse amarelo mais puxado aqui pro amarelo aqui do escudo, tá vendo? Essas linhas aqui do uniforme, então tá tudo basicamente bem harmônico, então eu não preciso trabalhar tanto, não vai me dar tanto trabalho a questão de ambientação, o que eu vou precisar simplesmente é a finalização, que é realmente deixar toda a imagem na mesma coloração na finalização, simplesmente isso. Mas agora o que eu vou fazer é simplesmente a imagem espelhada que eu falei para vocês. Eu posso fazer essa imagem espelhada de duas formas e eu vou mostrar a primeira forma para vocês aqui na imagem do Vinícius Júnior, que é simplesmente clicar aqui, duplicar, vir aqui em inverter verticalmente. E aqui a gente só abaixa e deixa na mesma linha. Por exemplo, trabalha com esse aqui e vem e tira um pouquinho da transparência. Deixa aqui em 36 mais ou menos. Essa aqui é uma das formas da gente fazer esse espelhamento. E tem a segunda forma que é, por exemplo, você vir aqui nessa barrinha lateral, se você tiver no celular vai aparecer aí embaixo, clicar aqui em mais apps e pesquisar por Easy Reflections. Acho que é assim que fala. Provavelmente não é. Então você vem aqui para criar esse reflexo. E o legal dessa ferramenta é que, por exemplo, ela faz o degradê, tá vendo? Ela deixa aqui mais forte e vai trazendo esse degradê aqui pro transparente. Se a gente diminuir, ela vai fazer uma transição mais suave. Se a gente aumentar, ela vai fazer uma transição bem fraquinha, tá vendo? Então é isso aqui que a gente precisa utilizar. E adicionar ao design da nossa imagem. É basicamente isso, ela simplesmente traz esse reflexo. Tem essas duas formas de vocês fazerem aí essa imagem em reflexo. Só que ela vai trazer aqui com uma imagem bem maior e a gente precisa ajustar certinho para deixar na mesma proporção. Beleza, aqui já está criado o reflexo. Aí você vê qual que você acha que fica melhor. Essa do aplicativo
alternativo ou essa aqui que você simplesmente duplica e utiliza a imagem do próprio atleta ou do elemento que você está utilizando. Só que o que a gente vai fazer agora é vir aqui em Uploads, porque eu vou distribuir essa sombra aqui para vocês que se tornarem membros, porque vocês vão ter acesso a esse template e trazer esse sombreamento aqui para baixo, porque a gente vai trabalhar também com a questão das sombras. A gente poderia muito bem trabalhar simplesmente aqui com reflexo, mas eu quis trazer a sombra também para ficar algo mais, seria realista, algo mais, sei lá, algo melhor na verdade aqui para nossa imagem. Só que essa sombra aqui ela tá muito marcada, então a gente entra aqui em transparência e diminui um pouquinho da intensidade, duplica aqui, vou aplicar essa mesma sombra aqui para o troféu, tá? De melhor jogador do mundo, beleza, isso aqui para mim já tá bom, e vou duplicar novamente, porque se eu tô trabalhando com sombra pro pé do atleta, automaticamente essa outra perna aqui também vai fazer um sombreamento, o restante do corpo. Então a gente vem, aumenta o tamanho dessa sombra e adiciona ela aqui na mesma linha aqui das outras sombras, porque automaticamente aqui seria o chão, tá? Então a gente deixa esse sombreamento maior na mesma linha das outras sombras. Só que é o seguinte, essa sombra você tá vendo que ela tá muito marcada, diferente das outras. E como a perna do atleta tá mais distante do solo, automaticamente a sombra diminui. É a mesma coisa que você pensar o seguinte, por exemplo, quanto mais próximo do objeto, do chão ali, igual aqui, eu não sei se tá pegando aí na câmera a mesa, quanto mais próximo minha mão tiver dele, mais forte fica a sombra. Quanto mais distante a minha mão tiver do solo, ou o meu pé, nesse caso aí do Vinícius Júnior, a sombra fica mais difusa, tá? Então é isso que a gente precisa fazer. Essa sombra aqui estaria mais forte porque o pé dele tá mais próximo ao solo, e essa sombra aqui estaria mais difusa porque a outra perna e o restante do corpo dele tá mais distante do solo. Então a gente vem aqui em transparência e diminui, deixa ela mais transparente do que a outra, tá vendo? Deixando bem suave realmente. E essa imagem de fundo aqui dele gritando, eu vou deixar ela maior ainda, tá? Deixar ela bem marcada aqui de fundo. Eu vou simplesmente recortar de um lado e recortar de outro também, beleza? Deixando ela bem marcado. E é isso aqui basicamente a nossa imagem. E agora a gente vem aqui em compartilhar, salvar como. E se você assina o Canva Pro, você simplesmente aumenta o tamanho da imagem. Se você não assina, simplesmente salva aqui no tamanho que realmente dá para salvar. E agora a gente vai precisar abrir aqui o Lightroom para fazer a finalização, igual eu falei para vocês. Eu vou simplesmente pegar a imagem que a gente acabou de salvar lá no Canva, abrir ela aqui no Lightroom e vou vir aqui em pré-definições, porque aqui tá todas as pré-definições que eu já salvei aqui no meu aplicativo. Eu venho aqui em academia, que é basicamente o que eu utilizei, tá? Mas eu vou criar uma exatamente só para esportes e vou criar uma também só para flares de eventos. E vem aqui na opção 23, tá? Porque essa aqui vai ser a opção que eu utilizei na nossa imagem. Só que aqui essa opção ela tem muito ruído em cima da imagem do atleta, por exemplo, essa em cima do Vinícius Júnior. E como que eu vou fazer agora, por exemplo, para tirar esse ruído? Eu simplesmente confirmo e venho aqui em editar, venho aqui em efeitos e tirar um pouquinho desse ruído, desse granulado, no caso que aqui está em 100%. Vou deixar mais ou menos aqui em 50%. E ela já modifica muito a nossa imagem. Por exemplo, aqui você vê o antes, esse mais amarelado. E aqui você vê o depois, tá? Esse totalmente marrom aqui de fundo, com bastante granulado e deixando tudo mais harmônico. Você viu aí que realmente facilita muito os presets do Lightroom, e é por isso que eu tô criando presets, para que vocês também possam ter essas finalizações, porque nos próximos vídeos eu basicamente vou usar o Lightroom, eu não vou utilizar mais o PixArt. Lembrando que se você não se tornou membro ainda, se torne membro, porque você vai ter acesso a esse template dessa imagem que eu acabei de criar, para você editar aí de forma gratuita no seu celular. Não se esquece também de deixar o like, porque dá muito trabalho criar esses vídeos aqui para vocês não têm noção. Já tem mais de 35 minutos de vídeo aí que eu preciso editar e deixar mais ou menos ali entre os 20 e 25 minutos no máximo. Então dá muito corte, dá muito trabalho. Vocês não têm noção o quanto é difícil vir aqui, sentar, gravar, depois ir editar, subir no YouTube e fazer todo o SEO. Então ajuda, fortalece o canal, deixa o like, se inscreve aí no canal, ajuda esse criador de conteúdo aqui de vocês. O vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!